Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. Bom dia, gente, tudo bem? Agora vamos começar a nossa aula aqui de raciocínio lógico. Playlist 2, terceira aula, tá? Valores lógicos das proposições. Essa vai ser a aula, tá? Na próxima aula a gente vai ter, deixa eu só ver aqui nos meus papéis, tá? Que eu preparei exercício. Acho que é a gente vai ter 2, 3, 4 exercícios na próxima aula, tá? Eu vou tentar dar os 4 na próxima aula. Se ficar grande, eu vou separar em 2 aulas, tá ok? É só para avisar que a gente vai ter exercício, porque para esclarecer, né? Porque eu não sei, alguém pode ter dificuldade na matéria, então só para deixar claro isso, que eu acho que nos exercícios acho que tudo fica mais claro com o exercício, né? Então vamos lá. Raciocínio lógico, lógica proposicional, tá? Que lógica proposicional, por quê? Porque a gente trata aqui de proposição, né? Proposição são o quê? Para mim, são frases, orações, tá? Mas eu vou explicar o que é frase e oração depois, tá? Para ser proposição, tem que ser oração. Primeira ideia, tá? Entender a diferença entre sentenças e proposições simbólicas. A gente vai ter sentenças abertas e sentenças fechadas e proposições simbólicas, né? Não existe eu nasci para raciocínio lógico, tá? Não existe isso, tá? Eu nasci para uma pessoa, aquela pessoa é boa, aquela pessoa nasceu para raciocínio lógico e aquela pessoa não. Não existe isso. A ideia da lógica, né, é ter técnica, tá? É ver as técnicas, né, que você precisa aprender e aprimorar essas técnicas. Só isso. Eu acho bem fácil a lógica, tá? A lógica não depende de muita coisa. A lógica, né, de argumentação é uma descrição, né, colocada de forma formal, né, de forma formal das maneiras pelas quais as pessoas raciocinam e discutem sobre proposições. Isso está bem difícil de entender, né? Então eu coloquei aqui, ó, é a maneira pela qual as pessoas estudam e classificam as proposições. Para mim, é lógica argumentativa, tá ok? Aí eu facilitei aí pra gente, tá? É minha ideia aí, tá? Então eu coloquei pra gente. Sentenças abertas. Não é possível classificar, né? Se é verdadeiro ou falso, tá? Sentença como verdadeiro ou falso, né? Não é possível saber quem é o agente também, tá? Eu coloquei tão junto que nem deu pra ver, tá vendo? Parece duas coisas, mas não. Sentenças abertas. Não é possível classificar como verdadeira ou falsa e também não é possível saber quem é o agente. Exemplos. Ela é uma boa marqueteira. Ela gosta de dormir muito. X mais 9 é igual a 32. Repare que em nenhuma das sentenças consigo promover uma classificação de verdadeiro ou falso. Porque tem ela aqui. Ela quem? Ela é uma boa marqueteira, mas que ela? A gente não sabe quem é ela, né? Ela gosta de dormir muito. Que é ela que gosta de dormir muito. X mais 9 é igual a 32. A gente não sabe quem que é o X. Entendeu? Isso acontece porque em nenhuma das sentenças sei de quem estou falando. A gente não tem um sujeito, né? A gente tem, na verdade, um pronome, né? Mas, vamos dizer assim, um sujeito de forma clara, que eu quero dizer, tá? Não tem um agente, vamos dizer assim, uma palavra mais correta é um agente aqui, tá? Isso é de português, tá? A gente pode falar que é sujeito aqui, tá? Porque não vamos aprender muito no português, pronome, esses negócios não, tá? Vamos falar que aqui a gente não tem um agente, né, que sofre ação. A gente pode falar que aqui, vamos entender, vamos colocar aqui que a gente, quando eu for falar, eu vou falar que não tem um sujeito, tá ok? Por exemplo, Henrique. Henrique é um sujeito, entendeu? Aqui é como se fosse um sujeito oculto, tá? Não, não sabe quem é. Tudo bem? Quando você tem isso, eu estou tentando colocar de forma clara, tá, gente? Ela é uma boa marqueteira,
quando você não tem um agente que fala, que é colocado agente, tá? Na lógica. Quando você não tem essa pessoa, o que a gente faz? A gente não consegue classificar como falsa ou verdadeira. É isso, só isso, tá? Reparem que em nenhuma das sentenças consigo promover uma classificação, né, de verdadeiro ou falso, certo? Isso acontece porque em nenhuma das sentenças sei de quem estou falando, de quem estou me referindo. É igual eu falei, você não sabe de quem está referindo. Então, para mim, não tem um sujeito, tá? Não vamos pensar no português, vamos pensar só assim, ó, na lógica que nossa aqui. Não tem um sujeito, tá ok? Por esse motivo, né, essa sentença é classificada como uma sentença aberta. Por quê? Quem é ela? Né? Qual o valor de x? Entenderam isso? É isso. Agora, sentenças fechadas, que é diferente. Vocês reparam que eu tento sempre simplificar, gente, para facilitar o entendimento, porque eu sei que vocês vão conseguir resolver todos os exercícios depois com o que eu estou falando, entendeu? Às vezes, você tem uma definição, né, igual para a lógica argumentativa, se você for procurar no Google, você vai achar uma definição difícil. Se você for procurar no livro, é uma definição difícil. Aí eu entendo o que é, né, e tento colocar de uma forma que é certa, né? É certa, não está falando assim de como se fosse uma definição daquela coisa, né, bonita, mas uma forma que dá para entender. Eu acho que isso é o mais claro. Minhas aulas não são aquelas, assim, minhas aulas vocês podem reparar que são aquelas que eu coloco no Word, eu sigo elas, né? Sigo esse roteiro passo a passo, vou seguindo porque eu acho que a pessoa consegue anotar dessa forma. Eu não gosto, assim, por exemplo, de pegar uma aula, assistir uma aula que a pessoa está dando funk, eu não sei nesse Pachecão ou não, né? Aqueles caras davam aula assim, eu não consigo entender, tá? Eu não consigo assistir aula assim. E também eu não consigo pegar, tá? A aula para mim tem que estar bem clara, né? Tem que ter exercício depois. Eu não consigo pegar uma aula que é meia boca e eu tenho que seguir. Não é que é meia boca, desculpa. Às vezes a pessoa prepara uma aula muito boa, mas passa de uma forma que acha melhor, assim, para as pessoas entenderem. Como eu digo, como um funk, como uma musiquinha, e a pessoa grava mais. Eu não consigo isso. Eu consigo passar dessa forma esquematizada do jeito que eu passo, tá? Peço desculpa por ter até interrompendo o vídeo, tá? É assim que eu faço, é assim que eu consigo ter o maior entendimento. Então aqui, ó, na sentença fechada, podemos determinar quem é o agente, né? Agente aqui é o sujeito, né? Podemos dizer de quem estamos falando. Jamile é uma boa marqueteira, a gente já sabe. Então a gente pode falar se ela é ou não uma boa marqueteira. Porque ela, se eu colocar só ela quem, né? Você não sabe quem que é. Agora, Henrique e Jamile gostam de carne. Henrique e Jamile gostam de carne, já tem dois sujeitos, você sabe quem são, né? E 23 mais 9 é igual a 32. Então isso é sentença fechada, quando você tem um agente, tá? Então, dessa forma, né, podemos ver, né, se Jamile pode ou não ser uma boa marqueteira, tá? Podemos promover, né, uma classificação, se falsa ou verdade, né, se a sentença for verdadeira ou falsa. Henrique e Jamile gostam de carne. Podemos promover uma classificação, pois temos o agente. E olha que legal, uma coisa que vocês vão prestar atenção depois, tá? Por que aqui é uma proposição? Porque aqui também tem o gostam. Verbo gostar, tá? Vocês vão reparar isso depois, tá? Aqui, ó, aqui, ó, podemos promover, né? Olha lá, ó, aqui o verbo aqui novamente. Falam muito de frase, mas então, para assim, a definição de proposição eu coloquei ali como uma oração, porque precisa de um verbo. Quando tem um verbo em uma frase, a frase deixa de ser frase e se vira uma oração, tá? Isso é de português. Só saber disso, tá? Não precisa saber nada difícil de português, né? Além de saber, né, de quem estamos falando, podemos classificar a sentença em verdadeira ou falsa, certo?
A diferença de poder determinar o agente da sentença é fundamental para promover uma classificação, tá? Vamos ver novamente o que é proposição. Leio livros e monto as frases para buscar... vamos ver, eu estou colocando aqui, eu escrevi aqui que eu leio os livros, né, e monto as frases para buscar, né, passar o melhor entendimento. Proposição é uma oração que pode ou não conter símbolos matemáticos, deve cumprir as condições. Diferença de frase e oração primeiro, tá? Eu vou falar que a proposição, lá embaixo, eu vou falar que ela tem algumas condições, tá? Até pôr no meu dedinho ali, tá? Mas ele não dá para ver. Frase, existe uma estrutura, mas não necessita ter verbo. Minhas palavras resumidas, são minhas palavras resumidas, eu que estou falando. Oração, existe uma estrutura e tem verbo. Minhas palavras resumidas novamente, tá? Diferenciar vai ser importante adiante, tá? Não precisa ser um expert em português, né? Apenas saber que a diferença de frase para oração é ter o verbo, tá ok? Proposição. Vamos ver essa parte aqui, ó. Vou até pegar aqui para ninguém se confundir, tá? Ó. Proposição. Não, peraí, vou deixar aqui também e vou colocar aqui embaixo também, tá? Proposição. Proposição é uma oração que pode ou não conter símbolos matemáticos. Devem cumprir as condições. 1. A sentença deve ser apresentada de forma estruturada como uma oração. Deve conter um agente determinado, verbo e predicado. Tem gente que coloca... Isso que eu não entendo. Olha, não, desculpa, vou falar mal de ninguém. Desculpa, tá até escrito em alguns lugares... aqui frase, aqui, a sentença deve ser apresentada de forma estruturada como uma frase, beleza. Se a sentença ela é apresentada de forma estruturada como uma frase, deve conter um agente determinado, verbo e predicado, se ela deve conter um verbo, ela é uma oração, pô. Então, mas aqui pode deixar frase também, acho que não tem problema, né? Porque aqui, você já sabe, se ela tem aqui, gente, ó, se ela é estruturada, né, como uma frase e deve conter um agente determinado, né, o sujeito lá, né, um verbo e predicado, eu posso depois mostrar que predicado é o resto da frase, tá? Não preocupa com isso, só preocupa com o verbo aqui, tá? Ó, atenção ao verbo, tá? Se contém, então ele está falando que tem que conter verbo. Se ele está falando que contém verbo, é uma oração. Então, para ser uma proposição, tem que ser uma oração. Não pode ser uma frase. Entenderam isso? Quero que deixe isso bem claro. Olha, para ser uma proposição, tem que ter verbo. E uma frase que tem verbo é uma oração. Beleza? A oração deve ser afirmativa declarativa. Não é interrogativa, não é exclamativa e nem imperativa. Ó, deve ser afirmativa declarativa. Não pode ser uma pergunta. Tá? Vou mostrar esses exemplos, tá? Calma, todo mundo vai entender. Não pode ter ponto de exclamação e nem é imperativa, como se fosse uma ordem, tá ok? Tá legal? Deve satisfazer os seguintes princípios, né? Aqui era um já, tá? Já passados, eu já passei isso já, tá? Lá de Morgan, lá, né? Na outra playlist, já passados em aulas anteriores. Ela deve satisfazer, né, os seguintes princípios já passados em aulas anteriores. Calma, gente, eu falei que na próxima aula vai ter exercício, não falei? Vai ter exercício. Calma que a gente vai ter muito exercício. Eu preparei uma aula aqui, porque na lei de Morgan eu não dei muito, né? Então, e eu também estava faltando muito com isso, tá? Eu peço desculpas. Nas aulas de português eu faltei muito com isso, de exercício. Então eu preparei assim uma lista de exercícios imensa, só para a próxima aula e para outra são uns 4. Eu estou preparando aqui, né? Preparei uma lista de mais uns 10 exercícios aqui. Então, por favor, calma. Princípio do terceiro excluído. Uma sentença é falsa ou verdadeira. Não há uma terceira alternativa. Não existe uma terceira opção. Ou uma proposição é falsa ou verdadeira. Não existe meio
sei lá, meio termo, né? Meio falso ou meio verdadeiro. Então, o primeiro princípio é do terceiro excluído, né? Ou uma sentença é falsa ou ela é uma sentença verdadeira, tá? Princípio da não contradição. Uma sentença não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Não tem como uma sentença ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Eu acho que acaba batendo com a outra, né? A outra do terceiro excluído, né? Uma de ser mais ou menos, né? Ou seja, né? Ou a sentença é falsa ou a sentença é verdadeira. Não existe mais ou menos. Não existe deixa eu ver, ou falso ou verdadeiro, entendeu? É a de não contradição. Podemos ver, né, que estamos falando de orações que têm classificação falso ou verdadeiro. Atenção, ordens e perguntas e frases que contêm ponto de exclamação não são proposição, tá? Proposições, tá? Eu estou colocando de novo, porque na próxima aula a gente vai ter a aula de exercício, tá? E eu estou deixando isso aqui bem claro, porque isso aqui vai cair no primeiro exercício ou no segundo, se eu não me engano. Na próxima aula resolveremos vários exercícios colocados aqui. Peço que se inscrevam no canal e muito, muito obrigado pela atenção. Tchau.